Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu espero que estejam todos bem, né? Tomando os cuidados necessários, todo mundo em casa, se protegendo e bebendo água, né? Não pode esquecer de beber água. Água é importante, tá, galerinha? Então, meu nome é Marisa e eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a história da álgebra linear e sobre as tão temidas matrizes. Mas aí você deve estar pensando, o que é isso? Eu vou dizer uma coisa pra você. Senta que lá vem a história, tá bom? Mas na minha opinião, fica com medo não, tá? Porque olha isso aqui, matrizes, gente. Isso é lindo. Tem coisa mais linda que isso? Não tem, gente. Pode ficar tranquilo. Agora, chega de informação e vamos lá ver o conteúdo. Então, galera, a gente vai começar por onde? Começar do começo, né? Então, vamos embora lá. Eu vou falar um pouquinho da história pra vocês. A álgebra, ela surgiu quase que no mesmo período de tempo no Egito e na Babilônia. Vocês se lembram quais são esses povos, né? A gente viu isso em história, em algum momento do ensino médio de vocês, tenho certeza. Os babilônios, não sei se vocês lembram, né? Vamos dar uma recapitulada aqui. Eram os povos politeístas, né, que tinham as crenças em vários deuses. Eles eram bem desenvolvidos cientificamente, eles até desenvolveram algumas coisas, né, inventaram a irrigação, que é utilizada hoje em dia, não é mesmo? E os egípcios já eram aqueles povos politeístas também, né, que acreditavam em mais deuses. Eles também tinham alguns animais como seres sagrados, como o gato, o hipopótamo, o falcão, entre outros. E eles é aquele povo que construiu essas pirâmides. Então, para que serviam essas pirâmides? Para quando o faraó morresse, colocava lá, porque eles acreditavam, tinha essa crença de vida após a morte, né? Então, meio que seria a casa do faraó depois que ele morresse, entendeu? Então, galera, na minha opinião, ainda bem que eu não vivia nessa época, tá? Porque pra fazer esses desenhos aqui, essas representações de números, não dá pra mim. Eu prefiro muito mais as representações de números que a gente usa hoje em dia, tá? 1, 2, 3 lá bonitinho, daquele jeitinho, entendeu? Só desenhar um númerozinho. Mas, minha opinião, tá? Eu acho. E deu pra dar uma boa refrescada na memória, né? Sobre história e tudo mais. Eu espero que sim. Então, a diferença da álgebra egípcia para a álgebra babilônica era basicamente porque a babilônica era um pouquinho mais sofisticada nos métodos que eles tinham. Então, gente, muitas ferramentas da álgebra linear, muitas ferramentas básicas, né, elas eram usadas relacionadas com a solução por meio das equações lineares, que eu não sei se vocês lembram, né? Mas é como essa aqui, em que a gente tem o A1, X1 mais A2, X2 mais AN, XN é igual a B. O A1, A2 e o AN, eles são os coeficientes. O X1, X2, X3 são as incógnitas. E o B é o termo independente. Com o passar dos anos, esses estudiosos eles foram se aprimorando. Eu acho que eu posso usar esse termo, né? Porque, basicamente, eles sempre foram se aprofundando nos assuntos, foram chegando a outras conclusões, desenvolvendo mais, né, o tema. E, sinceramente, esse pessoal manja dos Paranauê, tá? Porque pra poder estudar, se dedicar e, tipo, descobrir as coisas, desenvolver mais, né? Sinceramente, haja cabeça, tá bom? Então, eles chegaram na eliminação gaussiana, desenvolvendo essas conclusões até chegar na eliminação gaussiana, que muitos conhecem pelo método do escalonamento, né? E isso, os primeiros indícios, né, de surgimento disso, foi no século II depois de Cristo. Olhando pelo tempo, falando, nossa, é muito tempo, não sei o quê, mas olhando pelo tempo histórico, tipo, não é muito tempo, é recente, né? Eu considero. Então, mas o que é a eliminação gaussiana? Então, essa eliminação de Gauss, ou método de escalonamento, é basicamente
uma ferramenta, né, um algoritmo que é usado para resolver esses sistemas de equações lineares. É um método que tem que aplicar, digamos que é mais fácil, uma operação mais fácil, mais simples de se resolver, que é o escalonamento, né? Um exemplo é isso daqui. Eu acho que logo quando a gente bate o olho deve se lembrar, né? Porque a gente chega a ver muito isso, principalmente no ensino médio. Muitas dessas ferramentas não tinham sido isoladas e separadas até no século XVIII, XIX. Eu digo de escalonamento, eliminação de Gauss, equações lineares. E aí, a partir do século XIX, que é visto tudo mais separadamente pelo aluno, né? E generalizadas também com o início da álgebra abstrata. E o que se trata essa álgebra abstrata? É uma sub-área da matemática, né, que estuda as estruturas algébricas como grupos, corpos, espaços vetoriais, módulos, álgebra. As matrizes e os tensores, eles foram introduzidos como objetos matemáticos abstratos e bem estudados só na virada do século XX, ou seja, em 1900 e alguma coisa, né? E se você parar para pensar bem, isso aí é muito novo, é muito recente. Então, o uso desses objetos de tais relatividade, né, geral, estatística, mecânica, quântica, ela fez muito para espalhar o assunto para além da matemática pura. E quando a gente entra nesse assunto de matrizes, vocês vão perceber que tem muito assunto, muita coisa para se falar, porque vão ter muitas formas, muitos tipos de matrizes para você classificar, muita coisa para calcular. Então as matrizes elas são classificadas em matriz linha, matriz coluna, quadrática, transposta, oposta, identidade, inversa, igual. E a gente vai explicar um pouquinho algumas para vocês, ok? Tá, mas aí, o que é matriz? Digamos que é uma representação matemática que inclui linha, que está na horizontal, e coluna, que fica na vertical, né? Com números, e esses números são chamados de elementos, e eles ficam entre colchetes ou parênteses, mas o que a gente mais vê normalmente costuma ser entre parênteses, como essa daqui, entendeu? Que aqui temos uma matriz 2 por 2 e do lado de cá temos uma matriz 3 por 2. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de matrizes. As matrizes especiais são classificadas em 4. A primeira que a gente vai ver é a matriz linha. O que é a matriz linha? É formada por uma única linha, que é aquela na horizontal. Então costuma ser uma... Aqui no exemplo, a gente vai trazer uma 1 por 3. Que tem uma linha, né? E 3 colunas no caso. E já agora a gente vai ver a matriz coluna, que é, como nesse exemplo aqui, a gente tem uma única coluna, mas com 4 linhas no caso. Mesmo que tenha um número em cada linha, tem 4 linhas, né? Então, é uma matriz 4, porque a quantidade de linha, por 1, uma coluna, entendeu? A próxima é a matriz nula, que todos os elementos dentro da matriz é 0. É uma 2 por 2, né, de ordem 2, porque é 2 por 2, duas linhas, duas colunas, então é de ordem 2, e ela é nula porque todos os elementos nela são 0. Nessa daqui agora a gente tem uma matriz quadrada, né, o que é isso? É quando ela possui o mesmo número de coluna das de linha. É aquele do exemplo 2 por 2, é de ordem 2, entendeu? Porque tem duas linhas, duas colunas. A de ordem 3 é uma 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. E nessa aqui é a matriz oposta. Acho que só de olhar já dá para reparar, né? Porque todos os elementos é oposto da outra matriz. E agora a matriz transposta, que os mesmos elementos em uma matriz, vamos supor, na linha, vai ser igual a outra matriz, só que na coluna, entendeu? Como esse exemplo aqui. A linha do primeiro é igual a primeira coluna do segundo exemplo. Acho que dá pra entender, né? E finalmente chegou a matriz que não vai morrer como indigente. Vocês sabem qual é? Essa mesmo, é a matriz identidade. O que é a matriz identidade?
na linha na diagonal, né, ela é formada por todos os elementos igual a 1 e os outros elementos é igual a 0, como nessa aqui. Ela é de ordem 2, né, 2 por 2, a diagonal dela é formada pelo número 1 e os outros elementos é o número 0. Então, o que vai ser essa matriz inversa? A matriz inversa, ela é uma matriz quadrada. O que é quadrada? Lembra? A gente explicou aqui um pouquinho antes que é da mesma ordem, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Ordem 2, ordem 3, então uma 2 por 2, 3 por 3, entendeu? O que é uma matriz inversa? Matriz inversa é quando o produto de duas matrizes, uma matriz A como matriz B, vai ser igual a uma matriz de identidade. Identidade é aquela diagonal é igual a 1 e os outros elementos dentro da matriz são 0. Então, como nesse exemplo aqui, a matriz A vezes a matriz B vai ser igual a uma matriz de identidade. Lembrando, matriz de identidade também tem que ser da mesma ordem que as outras matrizes. Se as outras matrizes forem 3 por 3, a identidade também vai resultar numa 3 por 3. De uma coisa a gente pode ter certeza, a álgebra linear ela é uma ferramenta muito importante para as outras áreas, não só para matemática, né? Para economia, para engenharia, ciências da computação, os programadores, né, usam muito essa ferramenta, biólogos, e esses conhecimentos, eles são para essas diversas áreas, e para você iniciar o conhecimento em álgebra linear, é bom você ter um contato prévio com geometria analítica, pelo menos saber algo superficial sobre vetores, sobre matrizes, equações lineares, porque aí você consegue desenvolver muito mais aprofundado o assunto na geometria analítica, da álgebra linear.